Ao longo desse mês de março, nós vamos falar, nessas noites de ensino, sobre Paulo, o homem tão especial que Deus usou, que foi um missionário, que foi um apóstolo, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, um homem que veio das trevas, mas que levou luz e leva luz a tanta gente através da palavra e do legado que ele deixou para nós. Fique ligado e vamos juntos! Boa noite, bem-vindo às nossas noites de ensino. Esse mês nós vamos falar sobre o apóstolo missionário, o apóstolo Paulo, essa história incrível desse homem que deixou um legado imenso e que tanto fez pelo Evangelho e pelo Reino. Tanto nos inspira também, aprendemos mais sobre a palavra de Deus e sobre o que esses homens viveram na sua história. Na última aula nós estivemos falando sobre as viagens missionárias de Paulo e o que eles viveram com o poder e a direção do Espírito Santo em cada momento daquela viagem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a terceira viagem missionária e também sobre a viagem de Paulo até Roma, onde ele foi julgado, e também o seu tempo na prisão. Vai ser um tempo incrível, eu estou muito animado. Falar sobre Paulo, para mim, como missionário, é um grande momento, porque eu gosto muito e me incentiva muito a continuar estudando e a buscando o Espírito Santo em cada momento. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você se preparasse para esse tempo, que você separasse esse tempo de uma forma especial, que você tenha aí consigo, se você estiver em casa, papel, caneta, ou um caderno, ou a tua Bíblia, muito importante, ou o teu telemóvel com o aplicativo para que você possa acompanhar também, estudar junto. Dê prioridade também a esse tempo para que você possa receber de Deus a palavra, a sua palavra de uma forma especial. Se tiver algum empecilho, algum barulho, que você possa tentar se separar para esse tempo, mesmo que você estiver em movimento, aí no seu carro, onde quer que você esteja. E também coloque na tua mente agora, no teu coração, objetivos que você quer aprender hoje, que você quer crescer espiritualmente, que você quer crescer em conhecimento da palavra. Faça isso, separe esse tempo de uma forma especial. Vamos juntos? Vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Nós falamos já das outras viagens. Paulo agora viaja nesse tempo por mais de 5.300 quilômetros, ou seja, foi a maior viagem que ele fez até aqui com seus companheiros. E essa viagem durou aproximadamente 5 anos. Foi uma viagem que, ao retornar, Paulo vai passando por algumas cidades, além de plantar algumas poucas igrejas, também ele foi principalmente incentivando e encorajando e voltando nas igrejas que haviam sido plantadas para que aqueles irmãos pudessem continuar na sua jornada da expansão do reino. Paulo nunca é menos lembrar que Paulo plantou quase 20 igrejas durante o seu tempo de ministério e outras centenas de igrejas também através dos seus discípulos. Ele volta nessas cidades. E aqui nós vamos começar já falando da cidade de Éfeso, onde Paulo volta e ele vê um grande mover do Espírito Santo de Deus ali. Houve um grande avivamento nessa cidade, nesse retorno de Paulo, que Paulo ficou, na verdade, desses 5 anos total dessa viagem, Paulo fica 2 anos em Éfeso. Ele percebe ali pela direção do Espírito que há uma necessidade real de se investir naqueles homens, de se investir naquela igreja que havia sido recentemente plantada. Éfeso também é uma cidade que era muito pagã, que tinha muitos ídolos, que usavam muito também de magias. Então havia um confronto, um empecilho muito grande em relação ao Evangelho naquele lugar. Mas Paulo, através de Paulo e seus companheiros, através do Espírito Santo de Deus já começa a operar milagres na vida de muitos cidadãos ali daquela cidade. E muitas pessoas são curadas e veja o que diz lá o texto em Atos 19, acompanhe comigo. Verso 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, as curas e os milagres, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Verso 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos.
e afeita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia. Veja o que acontece quando nós nos dispomos nas mãos do Senhor. Paulo fica ali com seus companheiros durante aquele tempo e ele experimenta um grande avivamento naquela cidade. As pessoas viram o poder de Deus, as pessoas perceberam, as pessoas experimentaram o poder de Deus e através disso as pessoas vieram a Cristo, as pessoas vieram querer receber mais, querer saber mais sobre Cristo. E muitos, como disse a palavra, entregam inclusive as suas coisas de magia, os seus livros. Livros eram bens preciosos naquela época, muito, muito caros mesmo. E aqui a palavra diz que eles juntaram aqueles livros de magia e o montante, o valor que dava tudo aqueles livros era 50.000 peças de prata, que era muito recurso mesmo. E eles realmente se converteram aos caminhos de Jesus. Veja que Paulo, através do Espírito Santo, ele percebe essa necessidade de ficar em Éfeso. Havia ali um certo desencorajamento para os crentes que já estavam em Éfeso, porque era uma cidade muito pagã, muito difícil a expansão do evangelho ali. Mas através do ministério de Paulo, Paulo se deixa usar naquele tempo, há esse grande avivamento. Então a igreja ali é encorajada, veja bem, a igreja é encorajada através desse movimento, desse avivamento, e a igreja cresce. A igreja se expande naquele tempo por causa desse avivamento. Porque Paulo decide encorajar os irmãos, porque Paulo decide e entende que é preciso encorajar aquela igreja. Há um grande avivamento ali. Veja lá o que diz Paulo no livro de Romanos, também sobre isso. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ao encorajar os irmãos da igreja em Éfeso, Paulo também nos conta aqui já em Romanos e nos relembra que nós somos mais que vencedores, não importa a dificuldade, não importa quão desencorajado ou cabisbaixo ou desmotivado nós estejamos, nós somos mais que vencedores. Precisamos lembrar disso, que Cristo já venceu por nós, nós somos mais que vencedores nele. Esse verso em Romanos do capítulo 8, de 35 a 37, é muito usado porque nós geralmente usamos sempre o último versículo, que nós somos mais que vencedores. Mas o fato é que Paulo aqui diz dos tempos de desencorajamento, dos tempos de prisão, de nudez, de perigo, de espada, de fome, de perseguição. Ele está se referindo sobre esse tempo. E é sobre essas coisas que Paulo diz que nós somos mais que vencedores. E é nesse tempo talvez de desencorajamento, como a igreja de Éfeso vivia, é que nós precisamos de nos lembrar que mesmo durante a perseguição, mesmo durante os tempos ruins, mesmo os tempos de muita dificuldade, nós vencemos com Cristo. Nós somos mais que vencedores. A igreja de Cristo, espalhada pelos 4 cantos da terra, é encorajada pelo Espírito Santo. Ela vence. Nós vencemos com Cristo. Que nós possamos, assim como Paulo fez ao encorajar a igreja, também nós possamos ser usados para encorajar a igreja e os nossos irmãos a prosseguir, a caminhar e lembrar que nós somos mais que vencedores. Paulo continua percorrendo e percorre várias cidades nessa região, mas ele retorna a Éfeso, mais uma vez, no retorno de sua viagem. E aqui, já mais o fim dessa viagem, ele se despede dessa igreja. Ele ainda diz que esses irmãos ele nunca mais veria, indicando já que havia uma direção do Espírito no seu coração, de que o seu tempo de viagem estava para terminar. Paulo já sabia que em Jerusalém ele haveria de enfrentar muitas acusações, muitas dificuldades. Mesmo sabendo disso, ele quer voltar a Jerusalém porque há ali um direcionamento do Espírito. E é evidente para mim que Paulo aqui, já nesse retorno,
ele havia sentido um pouco esse movimento já de que havia muitas outras dificuldades a seguir. Paulo, então, encorajado pelo Espírito Santo a cumprir a sua valorosa missão e a sua importante missão para a história e para a expansão do reino. Veja lá o que diz em Atos 20, verso 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo encoraja Paulo agora a prosseguir, a continuar, mesmo diante de uma situação de possíveis prisões e tribulações. Eu não posso imaginar que alguém deseje isso para si mesmo, mas é pelo Espírito Santo, pelo seu poder, pelo seu encorajamento, é que a gente prossegue. O sofrimento é algo muito comum na vida do ser humano e na vida da humanidade. Temos vivendo aí tempos de guerras que estão tão próximos aqui de nós, mas que nós possamos lembrar que o encorajamento pelo Espírito, ele pode nos levar a continuar. No século XVIII, um missionário chamado Adoniram Judson, que era um americano, na verdade ele foi o primeiro missionário americano que saiu da América para pregar o Evangelho, e ele viaja até a Birmânia, que hoje é o conhecido como Mianmar. Ele viaja até ali com uma clara missão de pregar o Evangelho e de plantar uma igreja naquele lugar. Ele enfrenta doenças, ele enfrenta morte, ele enfrenta prisões, inclusive prisões. Ele enfrentou uma imensa oposição nessa região, porque é uma região que era budista, principalmente até os dias de hoje, e ele enfrenta muita oposição. Ele foi para a cadeia também por várias vezes, e ele trabalha arduamente durante muitos anos. E ele não vê nenhum fruto. Ali ele demorou 6 anos para que ele pudesse ver a sua primeira conversão, o seu primeiro convertido. E somente depois de 12 anos, contando 12 anos, ele viu 18 pessoas. Um trabalho pesado, difícil, um trabalho tão penoso para ele, mas que, entendendo o propósito de Deus, ele persevera e ele continua. Sendo encorajado pelo Espírito, ele persevera e ele continua. Nos seus relatos, Adoniram Judson relata todas essas dificuldades, mas ele também relata o encorajamento que o Espírito Santo deu a cada dia. Esse encorajamento em tempos difíceis, ele ainda está disponível para você e para mim. Não é porque isso ficou no passado, que é a história de Paulo, a história de Adoniram Judson e tantos outros, mas esse mesmo Espírito Santo está presente nas nossas vidas. Você hoje se sente desencorajado, triste, desanimado, se você acha que não há propósito, não há futuro, deixe que o Espírito Santo te encoraje e também seja usado para encorajar os outros a continuarem e a perseverarem na fé em Jesus. Paulo então volta a Jerusalém, onde ele sabe que ali vai ter muita perseguição, que ali vai ter problemas. Ele retorna a Jerusalém encorajado pelo Espírito Santo. Ali ele vê os irmãos de Jerusalém, eles têm ali um tempo bom inicial, mas ele corria muito risco ali. Ele realmente, parece que Paulo já previa o que iria de acontecer naquele lugar. Parece que ele mesmo já sabia que aquele tempo seria o tempo da sua prisão. E eu penso que, alertado pelo Espírito Santo, ele já estava se preparando. Paulo, então, ele é preso pelos líderes judeus, pelos religiosos da cidade de Jerusalém, por essa multidão. Há uma grande confusão ali, que ameaçavam de matar Paulo naquele mesmo lugar. E Paulo, então, recebe a intervenção de um homem, de um dos líderes romanos ali, que intervém com seus soldados e acalma a multidão ali para que ele pudesse entender o que estava a ocorrer. Paulo, sempre tranquilo do propósito divino para a sua vida, ele se identifica então como cidadão romano que ele era,
para que ele pudesse ser julgado corretamente e não morto por uma multidão furiosa de líderes religiosos. Vamos lembrar um pouco que nós já estudamos na segunda noite de ensino. Nós falamos que quando Paulo se converte, Ananias, que na cidade de Damasco, é enviado até Paulo debaixo de uma palavra profética, de uma mensagem do Espírito Santo. Lembre-se que Paulo, naquela época, Paulo era conhecido como um perseguidor, ele de fato perseguiu, prendeu, torturou muitos cristãos, mas Deus tinha um propósito muito grande para Paulo. E o anjo do Senhor fala com Ananias, fala que Paulo está cego, que ele vai ser enviado ali. Ananias com medo ainda, mas o Espírito Santo de Deus fala com Ananias. Vamos ver o que diz lá a palavra de Deus em Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O anjo do Senhor, então, ministra a Ananias e essa palavra profética sobre Paulo é lhe dada. Ananias vai, então, e ora por Paulo, enfim, nós já estudamos essa parte, mas o fato é que o plano de Deus para o apóstolo Paulo era muito específico e muito especial. Ele não havia só de servir a Deus, de trabalhar para a expansão da igreja, mas escrever tanta coisa como ele realmente escreveu, mas ele era também um escolhido para levar o nome de Deus diante dos grandes reis, dos governantes, dos líderes. Como que poderia isso acontecer? Um homem que não se colocava, que não estava nessa posição, trazer a palavra, falar o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré para esses grandes líderes, para os reis, como diz a palavra profética. Mas Paulo então se deixa entregar nas mãos de Deus, se deixa entregar para o plano de Deus. E foi necessário que ele fosse preso para que isso acontecesse. E veja que coisa fantástica, que coisa incrível. Paulo então, preso ali em Jerusalém, ele vai sendo transferido para diferentes locais e esferas do poder romano. Em cada momento e cada oportunidade, Paulo vai usando aquele tempo para compartilhar do Evangelho e dar o seu testemunho e falar sobre Jesus Cristo para cada um deles. Lá em Jerusalém ele já tem uma oportunidade de pregar para aquela multidão enfurecida, mas por conta dos soldados romanos que se acalmam para ouvir o que Paulo tem a dizer. Ele também prega ao Sinédrio, que são os líderes religiosos, os líderes judeus em Jerusalém. Já transferido para Cesareia, porque havia um grande tumulto e um grande movimento da multidão contra Paulo, ele prega ao governador Félix, a quem ele está submetido. Ainda preso, 2 anos depois, ele testemunha ao seu sucessor, o sucessor do governador Félix, que é Pórcio Festo. Ele também prega naquele tempo para o rei, os reis aí, o rei Agripa e a sua esposa, que fica maravilhado com o testemunho de Paulo. Ele também aí é enviado a Roma e enfrenta muitas dificuldades, enfrenta realmente muitas dificuldades nessa viagem, mas Paulo dá testemunho de fé e esperança àqueles soldados e centuriões que o escoltaram, que acompanhavam nessa viagem. Já também, já num navio naufragado, já na ilha de Malta, ele testemunha ao povo de Malta, ele cura pessoas e o nome de Jesus é engrandecido naquele lugar. Já em Roma, Paulo também tem novamente oportunidades de pregar ao povo em Roma, mas também perante aqueles líderes romanos, na sua defesa e em cada momento que ele pôde, Paulo testemunhou no nome de Jesus. O propósito para a vida de Paulo foi sendo cumprido, mesmo em cadeias, mesmo em prisões. É o propósito de Deus que move Paulo, guia Paulo durante seu ministério, a sua prisão e o seu caminho até Roma. Ele não fugiu desses tempos difíceis porque ele sabia que havia um grande propósito de Deus, que havia um grande plano de Deus para a sua vida e para o seu ministério. É por causa desse propósito que o missionário que nós dissemos, Adoniran Judson, ainda no século XVIII, ele serviu 38 anos, ou quase 40 anos, naquele país tão distante de Mianmar. Mesmo com poucos frutos nos primeiros anos de ministério, Adoniran Judson deixou, no final do seu ministério ali,
depois desses 38 anos, ele deixou 26 igrejas plantadas. Ele deixou mais de 5.000 convertidos naquele país tão difícil, tão fechado ao Evangelho. Mas não só isso. Com o propósito, debaixo do propósito, entendendo o plano de Deus para ele e para a vida daquele povo, o Adoniram Judson trabalhou arduamente para que toda a Bíblia fosse traduzida para o birmanês. E ele fez essa grande obra, que deu realmente muito trabalho. A tradução bíblica é uma das atividades missionárias mais difíceis. E o Adoniram Judson, ainda no século XVIII, fez essa tradução completa da Bíblia para o birmanês, que é inclusive usada até os dias de hoje naquele lugar. E não só isso, ele produziu um dicionário inglês-birmanês, que também inclusive é usado até os dias de hoje. Ele tinha um propósito firme e depositado aos pés de Cristo. Adoniram Judson sabia o que Deus tinha para ele. Paulo também tinha esse propósito. Olha o que ele diz lá na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo esperou ainda 2 anos em Roma, em prisão, até o seu julgamento. Nesse tempo ele pôde pregar o Evangelho, ele escreveu várias cartas, escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. O texto bíblico termina aqui, não é tão claro, aí no livro de Atos, mas dizem que a história diz que ele foi liberto. Ele ainda fez uma outra viagem à Espanha para levar o Evangelho. A gente tem relatos disso. Mas Paulo então volta a Roma, e em Roma ele é finalmente, novamente preso e martirizado. Paulo, segundo a tradição e segundo os historiadores, foi decapitado em Roma 2 anos depois. Uma vida com propósito que nos inspirou tanto, que inspirou os irmãos da igreja primitiva, que contribuiu tanto para a expansão do Evangelho, do reino. Ele, sem medo, Paulo segue adiante. Ele está certo da recompensa do Pai Celestial. Ele está certo do chamado de Jesus para a vida dele. Veja o que Paulo diz lá na sua carta, segunda carta a Timóteo, já escrito já mais para o fim da sua vida. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que também amarem a sua vinda. Que vida, que exemplo que Paulo deixou para todos nós. Tinha convicção do seu propósito, do seu chamado. Ele enfrentou tudo, enfrentou as dificuldades, inclusive a morte, para que o seu propósito fosse alcançado para o reino de Deus. E nós sabemos do nosso propósito, e nós temos vivido esse propósito que nos leva a atravessar dificuldades, que nos leva a viver uma vida sem medo, cheios do Espírito Santo. Hoje nós falamos um pouco dessa última viagem de Paulo e também a sua viagem a Roma, até a sua prisão e martírio. Esse homem que nos inspirou tanto, viveu e deu a sua vida por Cristo e para a igreja. Nós aprendemos também que o Espírito Santo nos encoraja e através do seu poder, numa vida de vitória, uma vida abundante, mesmo em meio a muitas dificuldades. Se você hoje está desencorajado, está desanimado, que você possa ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Também que você possa viver esse encorajamento, encorajar a tantos outros irmãos e irmãs que estão a precisar. Nós aprendemos também que o propósito de Deus para nós, ele vai ser cumprido. Basta nós entendermos e nos entregarmos aos pés de Jesus, ao plano maravilhoso dele para nós. Nós vamos experimentar grandes coisas. Que nós possamos viver uma vida com propósito pleno e vitorioso em Cristo. Na próxima noite de ensino nós vamos falar sobre o legado de Paulo, o legado que Paulo deixou, seus escritos,
coisas preciosas que nos ensinam e nos alimentam espiritualmente para que nós possamos continuar fazendo o reino de Deus ser conhecido em todos os cantos da terra. Não perca, está sendo um tempo fantástico e eu espero que você esteja comigo, mas antes eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Eu oro agora para que a Tua palavra frutifique em nós, que a Tua palavra entre em nós e produza frutos, Pai, frutos maravilhosos, frutos que o Senhor vai colher em nós, Deus, e outras pessoas também vão ver e vão sentir e vão experimentar, Pai, de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, eu oro para que o Teu encorajamento, o encorajamento do Teu Espírito seja profundo em nós, Deus. Aqueles que estão desanimados hoje, que possam ser motivados por esse encorajamento que Paulo viveu, que Paulo experimentou, que Paulo também ofereceu a irmãos e irmãs, que nós possamos ser fontes de encorajamento, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós também oramos para que o propósito do Senhor em nossas vidas seja alcançado. Deus, nós não queremos viver uma vida sem propósito, mas cada um que está a ouvir essa palavra, Senhor, que a gente possa ser inspirado a nos colocar nos teus braços, Pai, e viver plenamente o Teu propósito em nós. Deus, muito obrigado por esse tempo, Deus, maravilhoso. Muito obrigado pela vida do Teu filho Paulo, Deus, que viveu, morreu e experimentou tanto do Senhor. Obrigado porque ele foi a fonte de inspiração até hoje e também a Tua palavra para todos nós. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.